Muito bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos prestigiam nesta manhã, através do canal 16, a nossa TV Câmara. Eu tenho procurado, nos últimos dias, ficar um pouco mais meditativo do ponto de vista das coisas que estão acontecendo na nossa cidade, mas não tenho, o vereador Rodrigo Beltrão, como ficar impassível diante dos acontecimentos que vão se sucedendo. Eu gosto muito de uma expressão que normalmente os jornalistas esportivos utilizam na análise, por exemplo, de uma partida, quando eles dizem o seguinte, que o técnico conseguiu fazer uma boa leitura do jogo, né? Ou uma péssima leitura do jogo, por exemplo, nas substituições ou na estratégia, nas táticas utilizadas durante a partida. E o que nós estamos percebendo, e isso é uma necessidade, é uma tarefa do Poder Legislativo, é tentar fazer uma leitura, tá, dos acontecimentos que envolvem a nossa cidade, e especialmente aquela que é a nossa tarefa principal. Fiscalizar, como determina a legislação, a nossa lei orgânica, os atos do Poder Executivo, né? E aí, fazendo uma leitura, mesmo que prejudicial em razão do pouco tempo de gestão, são 8 meses, mas não tem como a gente já não avançar do ponto de vista de algumas observações, vereador Adiló, de que rapidamente o atual prefeito está perdendo as condições de governabilidade na cidade, em razão dos conflitos diários provocados em razão de ações do mesmo para com a nossa comunidade. Algumas que se colocam no espaço do ridículo, né? Essa ação, por exemplo, de impedir o vice-prefeito de ter luz do sol, ou luz através da sua janela, no seu gabinete, essa vai entrar para o anedotário, né, da cidade, não tem como não entrar, né? Não tem como não entrar, como uma medida totalmente fora de propósito, né? Uma medida totalmente inconsequente, né? Aonde um rompimento de relações entre o prefeito e o vice está nos colocando a cidade, uma cidade de 500 mil habitantes, aqui é Caxias do Sul, né? A segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul, numa postura de ser ridicularizada pelo Brasil inteiro, né? Nós somos manchete por conta desses tipos de episódios. Então, esse tipo de episódio, elas nos levam a crer de que o atual prefeito, dito gestor, está brincando de gerir a cidade. Brincando de gerir a cidade. Nós não somos, a cidade não é um skate do prefeito para ele andar circulando para lá e para cá, segundo a sua boa vontade, né? Outras ações são extremamente temerárias, na medida que buscam propositadamente o conflito. Veja-se a determinação de caçar os passes livres das diretorias de bairro da nossa cidade. Isso é uma conquista do movimento comunitário, né? Mexe com uma questão que, para os presidentes de bairro, principalmente, era uma questão fundamental, o direito de ir e vir, de fiscalizar a execução do transporte coletivo, uma discussão feita nesta casa, né? E que determinou, inclusive, uma iniciativa fantástica, que foi o chamado Fórum dos Usuários, a cada 3 meses, aonde os presidentes de bairro ou um diretor designado da sua diretoria cumpre o papel de avaliador
do transporte coletivo. Portanto, uma contribuição desinteressada de uma liderança comunitária, uma contribuição desinteressada. Aí um burocrata senta lá e diz o seguinte: não vai ser mais a cada 3 meses, vai ser a cada 15 dias, vai ser só 10 pessoas, não vai mais ser um fórum aberto ali na UAB, e agora as tais das credenciais aí para o pessoal circular nos ônibus só vão ter 10 passagens e só vão ser 120. Quando nós temos mais de 200 associações de moradores. Então, eu vejo que cada vez mais as condições de governar do atual prefeito estão se reduzindo, né? Na medida em que busca diariamente o conflito com a nossa comunidade, com as suas representações, com as suas instituições. E eu não preciso aqui, vereador Adiló, citar aí provavelmente já deve ter passado de 60, né? Fechou 60, né? Situações em que o prefeito busca conflito com a nossa comunidade, né? Se a intenção do prefeito, digamos que fosse uma decisão inteligente, tá? Mas mais para o campo do fascismo, né? De arrebentar com a organização popular, porque o prefeito gradativamente está assumindo situações autoritárias que se colocam no campo político e ideológico, mas com uma postura fascista, né? Destruir o movimento comunitário. Ao contrário, pela minha experiência, só vai fortalecer, vereador Kiko. Só vai unificar o movimento comunitário contra ele. Porque se há uma questão que diferencia a nossa cidade, sem dúvida nenhuma, tá? Os que acompanham a história do movimento popular em Caxias do Sul, é de que o movimento popular em Caxias do Sul se organizou de forma autônoma, diferente de outras cidades do Brasil. Suas diretorias de associações de moradores é um espetáculo de democracia. A própria União de Bairros cria lá uma junta eleitoral. A eleição é direta. Todos os associados podem participar da eleição, tanto para a Associação de Moradores, quanto para a União de Bairros. Os espaços, os centros comunitários, o espaço da União de Bairros, são espaços sagrados conquistados pela luta dessas comunidades. E eles não vão abrir mão assim, de um dia para o outro, porque o prefeito entende que lá numa parede de 4x4 pode botar uma creche. Que lá, tá? Mesmo tendo lei que garanta que aquele espaço é um espaço da comunidade, para o pessoal da terceira idade, o pessoal da juventude, o pessoal da cultura, que promovem ações na sua comunidade, se criou, inclusive, o que a gente chama de conselho gestor, na maior parte dessas associações de moradores, aonde a comunidade, através das suas entidades, é que gere aquele espaço de forma graciosa. A única participação da prefeitura é, com base em lei, o fornecimento de água, porque até a luz é a comunidade que paga. A manutenção é a comunidade que paga. A limpeza é a comunidade que paga, através das suas promoções. Então, eu vejo com muita preocupação a forma como o atual prefeito se comporta do ponto de vista desses embates diários com a população, né? Às vezes em cima de um falso legalismo, né? Não, porque está na lei, está escrito, tem que ser assim, né? O bom senso virou jeitinho, né? Hoje, a política do bom senso de compor, né, a nível da comunidade virou jeitinho. Então, com o prefeito não tem jeitinho, né? Chega a ser ridículo, né, a forma como o prefeito se comporta do ponto de vista de não dialogar com a comunidade, né? De buscar sempre se esconder, né? Se esconder do ponto de vista de sentar com a comunidade e discutir os seus assuntos. Veja-se essas situações que estão levando principalmente a esse grande prejuízo da nossa comunidade, especialmente na área da saúde, né? Na área da saúde, da falta de diálogo
especialmente com os representantes da categoria dos médicos, a essa situação de mais, não sei quantas já são, provavelmente mais de 30 mil consultas, né? Mais de 30 mil consultas, vereador Renato, serem adiadas eternamente, porque nunca mais acontecerão. Então, o prejuízo para a nossa comunidade está mais do que evidente. E fecho, então, senhor presidente, dizendo que eu acho que as condições para um futuro impedimento do senhor prefeito estão se acelerando na nossa cidade. Seja através do comportamento pessoal dele, bem passível até de análise, quem sabe por uma junta médica, né? Ou das ações que desenvolve de forma autoritária no município. Então, nesse sentido, fica o nosso alerta. Muito obrigado. Obrigado, vereadora.